Escutem, eu dei a vocês poder, disse Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. E vamos agora aquietar o nosso coração, abrir o nosso coração, nos tornando sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus irá revelar à sua igreja. A hora é de apacentar, a hora é de pastorear a noiva de Cristo, as ovelhas de Jesus. Vamos fazer isto com a graça e com a verdade. Diz assim a palavra do Senhor: eis aí vos dei autoridade para vocês se acovardarem diante da vida. Peraí. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Uau! Que esta palavra se torne agora real em sua vida. Tome posse dessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, é com alegria que agora nos preparamos para ouvir a palavra. Sabemos que a linguagem das nossas emoções, da nossa mente, das emoções, da alma, é a alegria. E sabemos, Senhor, que a linguagem do nosso espírito é o uso da fé. Com alegria e fé, nós vamos agora ouvir a tua voz e praticar o teu ensinamento em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, noiva de Cristo, povo eleito, aqueles que são selo do meu apostolado, meus irmãos em Cristo, minha família, meus filhinhos na fé. Durante esses dias nós estamos estudando e defendendo a tese pró-reforma protestante nas questões da autoridade cristã. A nossa autoridade se manifesta a nível espiritual. Você sabe que existem muitos níveis de autoridade. Elas são humanas, elas passam, mas a manifestação da autoridade espiritual é eterna. Enquanto aqui vivermos, o Senhor investiu na nossa vida, no mundo espiritual, na vida espiritual, uma classe de autoridade e poder que nós não podemos desconhecer. Quando você está no meio do trânsito e aparece um policial que levanta a mão, ele está ali imbuído de autoridade. Você para por quê? Porque ele é uma autoridade policial. Se ele for para casa, tirar aquela farda, e ele for no meio da rua e fizer assim, ninguém para. Porque o símbolo da autoridade dele é a roupa, né? É o seu traje. Então isso nós temos que entender por quê. Porque, irmãos, a Bíblia deixa claro que existe sim uma batalha e uma guerra na qual nós estamos engajados. Veja o que diz Efésios 6,12. A nossa luta. Então significa que nós temos uma luta. Cada um a um nível. Nós temos uma luta. Ele diz, olha, não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe uma luta que muitas vezes os olhos não são capazes de alcançar. Não é uma luta muitas vezes visível, é no mundo espiritual. Então nós entendemos que os poderes deste mundo, que ele diz mundo tenebroso, forças do mal, elas agem na escuridão espiritual, onde há trevas espirituais, é o campo de ação das forças do mal. Mas quando recebemos a Jesus, nós recebemos autoridade para que esse mundo de trevas não nos prejudique, não nos destrua, não nos derrote. Jesus disse isso em João 1, 12 e 13, ele diz, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder. Quer dizer que quando eu confessei Jesus como Senhor, Ele me deu um poder. O Filho de Deus tem poder. Aquele que crê no seu nome tem poder. Depois ele diz no versículo 3: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascemos de Deus. Quer dizer que nós não somos filhos de Deus por meios naturais. O próprio Deus engendrou, o próprio Deus nos criou. Deus nos criou e nos deu o próprio poder dele. Agora, quando não se conhece verdadeiramente a paternidade de Deus, então a pessoa deixa de exercer esta autoridade de filho e passa a viver apenas como um servo. E se uma pessoa vive apenas como servo e não na autoridade de Deus, esta pessoa não vive os planos de Deus. Muito da sua vida é frustrado. Veja o que disse Jesus em João 15:15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Se nós formos apenas servos, nós não sabemos que tipo de autoridade, que tipo de mover do Espírito Santo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas ele diz: não, eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E Deus está dando a conhecer a igreja. Você está conhecendo a sua identidade espiritual. Você está conhecendo a sua autoridade espiritual. Você está sabendo que isto é um poder legítimo, que realmente é manifestado primeiro pelo conhecimento e depois pela prática da confissão. Por isso é que Lucas 10:19 diz assim: eis aí vos dei autoridade. Agora ele usa aqui umas expressões, ele disse: escorpiões, serpentes, poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, apóstolo, qual é a grande arma que o inimigo tem contra a minha vida, que tem contra a nossa vida, e que tem levado milhões de crentes a viverem como um picadinho? Você sabe, o diabo tem feito um picadinho de muitas vidas. A pessoa vive mal, vive infeliz, vive empobrecida, vive doente. Como é que ele faz isto acontecer na vida de um crente, se nós temos autoridade? Primeiro, quando o crente não conhece. Segundo, quando o crente não confessa, vira picadinho. Eu conheço gente que nem é uma vergonha a pessoa dizer eu sou um evangélico, porque a vida dele é uma verdadeira derrota. Sofrem males, essas forças aí, escorpião, serpente, isso tudo é a nível do mundo espiritual. Então, esta autoridade nos capacita a quê? A nos defendermos, a discernir os espíritos e a atacarmos, vencendo aquilo que age falsamente. Então, pastor, me diga, qual é a grande arma do inimigo? Engano. A mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se uma mentira se estabelece na tua mente e no teu coração, você é um derrotado. Se você diz, não, isto vem ao meu conhecimento, mas eu creio no que a Bíblia diz, aí você está exercendo a autoridade de um verdadeiro filho de Deus. 1 João 4:4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Diga: eu sou de Deus. E já tendes vencido os falsos profetas, o engano, os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então o Espírito em nós é mais forte do que o Espírito que está neste mundo. 1 João 2,14, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então agora, olha qual é o comportamento de um filho e de um pai. Ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Você é forte porque você tem o conhecimento da palavra. E se você tem o conhecimento da palavra, tende vencido o maligno, o engano, a mentira do inimigo. Amado, isto aqui é a realidade. Se você tem conhecimento bíblico, você vence. Se você não tem conhecimento bíblico, você é derrotado. Então nós temos tido cuidado
de instruir, de fazer as pessoas viverem a fé, porque o poder de Deus em nós é maior do que os poderes das trevas deste mundo. Lembre-se que esta autoridade é sobre principados e potestades, dominadores das forças do mal. Como é que eu sei onde estão? Como é que Deus faz para que eu veja isto? Quem é que o inimigo usa? O inimigo usa os seus. Você não se esqueça de uma coisa. Você sabe quantos casamentos são desfeitos por um ato de ocultismo? Quantas pessoas são mortas por bruxaria? Quantas empresas entram na falência e na queda por um trabalho de terreiro? Então isto existe. Agora, por que as pessoas são destruídas e se acabam? Porque elas não têm a defesa da Bíblia Sagrada. Elas não têm a defesa do conhecimento. Ouça, amado, Jesus destronou todos os poderes das trevas. Então a nossa batalha é contra o que Deus já destruiu. Se Deus destruiu, amado, ouça, numa guerra existem dois inimigos. Se o inimigo foi destruído, acabou a guerra. Então o que nós temos vindo a guerrear? O que a igreja de Jesus tem vindo a guerrear? Com o quê? Com a mentira, com o engano, com o falso profeta, com as mentiras espirituais. E você sabe, lhe mostrei aqui domingo, isso começou desde o Jardim do Éden. Satanás foi através de uma serpente e fez a mulher duvidar de Deus. Uma vez que ela duvidou, levou o marido a duvidar. Os dois caíram diante de Deus, perderam domínio, perderam autoridade, foram condenados por isso. Amado, fique firme na sua fé. Não dê ouvidos à mentira. Não siga vozes. Você tem a voz do seu mensageiro, você tem a voz do seu profeta vivo, e a voz do profeta vivo está dizendo que Jesus destronou os poderes das trevas. Então nós já ganhamos a batalha. Mas só se ganha a batalha com conhecimento, amado. Colossenses 2, 13 a 15 diz isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Depois, o que na cruz aconteceu? Qual foi o grande fenômeno? Ele despojou, ele tirou o poder de principados, potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se você sabe disto, esses enganos e mentiras não podem prevalecer na tua vida. Não podem prevalecer. Então, Satanás não tem domínio sobre a igreja. Satanás não pode ter domínio sobre nenhum de nós. Nós temos autoridade sobre todo o mal. Agora, esta autoridade precisa de ser o quê? Ensinada. Pela fé. Você precisa de ouvir a palavra. E quanto mais você alimenta o seu espírito, mais a sua fé está operante, ativa, menos mentiras poderão chegar, ou pelo menos tentar derrotar você. Veja o que diz em Atos dos Apóstolos 3, 6 a 8. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Então, o que ele disse que tinha? Quando ele entrou ali na porta e viu um homem aleijado ali na porta do templo, ele disse: olha, eu não tenho aqui dinheiro, não tenho dólar, não tenho euro, não tenho reais, não tenho nada, mas eu tenho uma coisa maior. Ele disse: o que eu tenho? O que Pedro estava dizendo que ele tinha? A autoridade de Deus na vida dele, que é o que você tem, que é o que eu tenho, que é o que nós temos. E ele disse: olha, eu te dou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então isto aqui é exatamente o que Deus quer que você conheça. Você pode não ter um curso de Harvard,
pode não ter uma riqueza ainda, mas você tem todo o poder para esta vitória, que é o Jesus Cristo em você, é o Espírito Santo em você. Então esta autoridade começa onde? Na minha própria vida, na sua própria vida. É o conhecimento que me é transferido. É quando eu sou submisso a Deus. É quando eu me apresento humilde diante do Senhor. É quando eu tenho uma vida de oração com Deus. É quando eu tenho a leitura da palavra como meu alimento. É quando eu não falto à igreja. É quando eu tenho compromisso. Amado, isto tudo você está alimentando a sua fé. Não pense que é apenas mais um culto. Não pense que é uma oportunidade de você estar aqui para apenas um culto. Não, Deus está trabalhando no teu espírito, no teu caráter, no teu coração, nos teus sentimentos. Ele está trabalhando para que você tenha a capacidade de usar a sua fé para resistir ao mal. O que é que disse Tiago? Tiago diz: resistir, sujeitai-vos a Deus. Primeiro, o meu submetimento a Deus. Depois, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Pastor, o diabo não pode entrar na minha vida? Não. O diabo não pode tirar a minha salvação? Não. O diabo não pode tirar o meu nome do livro da vida? Não. O que é que o diabo pode fazer que eu tenho que resistir? Me enganar. Me enganar. Pastor, ele engana como? Dardos, setas, criando lógica. Você sabe quantos milhões de crentes estão enganados por causa da lógica? Não, é assim, eu acho que você já está enganado pelo inimigo. Eu não me atrevo a duvidar de Deus. Lógica, egoísmo, fé fingida, isso tudo é um grande engano. A vaidade, a soberba, o orgulho, a arrogância, isto tudo é parte das manifestações dos ataques. Porque quando uma pessoa é soberba, a Bíblia diz que o quê? A ruína precede a soberba. Quando o coração está soberbo, ele já foi enganado pelo inimigo. Quando a pessoa pensa que é alguma coisa na carne, quando a pessoa pensa que ela tem domínio sobre Deus, que ela dá ordens a Deus, já foi enganado. A lógica, amado, uma das coisas mais prejudiciais da vida é a lógica. Tá bom, a Bíblia diz, mas eu acho, acabou, já foi enganado pelo inimigo. Então Deus usa armas e nos dá armas para impedir a derrota dessa situação. Porque a lógica como é que se instala? Quando você tem a mente vazia, é a oficina do diabo, vai colocando coisas, o inimigo vai criando situações, engano. Então, o que Paulo disse aos Coríntios? Primeiro, Oséias 4,6, olha lá: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não sabe, cai. Sabe, resiste. Agora vamos ver o que ele diz em 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia, quer dizer que é uma guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades principais. E ele diz: as armas da nossa milícia. Quer dizer que nós temos armas nesta luta. A luta contra o engano, a luta contra a mentira, a luta contra a dúvida, a luta contra o questionamento contra Deus. A grande vitória do inimigo na vida do povo de Deus é enganando-os, fazendo com que a pessoa duvide de Deus. Então ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Quer dizer que nós temos armas. E a arma principal qual é? Conhecimento, palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto e o diabo disse: se você é filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O que ele falou? Está escrito. Então vale a pena o seu investimento de vida no conhecimento da palavra. Vale a pena numa quarta-feira, trânsito, problemas, chuva, vale a pena, porque você está criando músculos. Olha, amado, é assim, quando você tem músculos, a tua fé está ativa, é uma coisa. Mas se você ficar muito tempo parado numa cama, numa cadeira de rodas, os músculos vão embora, atrofiam. Assim é a fé. Se você não está na igreja realimentando a sua fé, atrofia. A pessoa fica sem energia, sem força. Você começa a ficar o quê? Medrosa, amedrontada, acovardada. Pronto, aí, viu o engano? Onde é que Satanás usa? Então ele diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus.
Não tem nada a ver com grito, não tem nada a ver com jejum, com sacrifício. É poderoso em Deus. O que ele faz? Destrói fortalezas, anula sofismas e as altivezes que se levantam contra o quê? Portanto, a grande guerra é contra o conhecimento. Eu não lhe digo, se eu aqui viesse no próximo culto e dissesse assim, e dissesse na televisão: meus irmãos, eu fui em Teresópolis, ao ponta lá do dedo de Deus, na unha de Deus lá em cima, e tinha um óleo que vinha de lá e que veio jogado de Jerusalém. Esse óleo vai dar riqueza, esse óleo vai resolver todos os problemas de casamento. Domingo tinha que entrar aqui a polícia, mas para segurar as filas de trânsito aí na porta. Porque é mentira, porque é engano. Quanta gente está do outro lado enganada por Satanás com idolatria, com corrente, com fogueira. Oi, o diabo adora isso aqui. O diabo adora uma fogueira. Tem aparência de santidade, mas não é a verdade. Então ele diz: tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Então as armas espirituais quais são? Conhecimento, palavra e confissão. Está escrito. Deus diz, a sua palavra, mas a doença é grave, mas as chagas de Cristo, mas a crise é grave. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Então, amado, isto é uma coisa natural. Conforme você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, você vai se tornando forte. Você não vai mais ser dominado por fortalezas, sofismas e altivezes, porque isso tudo batalha onde? Contra o conhecimento. Por que o diabo odeia o nosso ministério? Por causa do conhecimento. Por que ele odeia a minha literatura? Por causa do conhecimento. Porque o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia diz que nós somos revestidos de uma armadura. Nesta guerra há uma armadura. Nós temos um revestimento de proteção e um revestimento para ataque. Olha lá o que diz Efésios 6, eu gosto muito desta passagem. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que estamos fazendo esta noite, fortalecendo no Senhor, ouvindo a palavra, crendo na palavra. Depois ele diz no versículo 11, revesti-vos vós, quer dizer que Deus não vai me vestir e revestir, sou eu que vou me revestir de uma armadura. Quer dizer que eu tenho que conhecer esta questão da armadura. E ele disse, para você poder ficar firme contra o quê? Contra o quê? Ciladas. Ciladas da mentira. Ciladas da mentira. A Bíblia diz, casamento é luz com luz. Não diz, não há comunhão entre luz e trevas. Aí o diabo engana e diz assim, não, você pode casar com essa pessoa espiritista, não tem nenhum problema, é muito bom. Você caiu numa cilada. Diz que nós temos que ser honestos e verdadeiros. Aí veio uma pessoa e diz, mas se você tiver esta nota aqui com uma corrupçãozinha, ninguém vai saber. Pumba, a pessoa caiu na cilada. Ah, a tua esposa não te ama, o teu marido não te ama, eu vou te colocar um homem na tua vida, uma mulher na tua vida. A Bíblia diz que quem adultera é para ruína, caiu na cilada. Você sabe o que o diabo faz? O diabo vai dando corda. Aí um dia ele puxa. E quando puxa, ele arma o laço do passarinheiro. São as ciladas. São as ciladas. Então ele disse, versículo 12, a nossa luta não é contra sangue nem carne, sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores. Tudo isto forma o quê? Ciladas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia da cilada. E depois de ter vencido tudo, quer dizer que não há hipótese de um cristão verdadeiro perder. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Agora ele vai dar, nesta armadura, o que é a proteção. Ele diz, firme cingindo-vos com a verdade, cinto da verdade. Aqui não diz nada de jejum, nada de ir para o monte, diz verdade. Depois ele diz, couraça da justiça.
tudo é coisa espiritual, tudo se aprende aqui no dia a dia. Depois, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, sempre pronto para pregar. Depois, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados. Veja, tudo isto é proteção que a palavra faz na nossa vida. Embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação, né? A proteção à mente, a espada do Espírito, que é a palavra. Veja, tudo tem a ver com palavra, conhecimento, revelação. E depois ele disse: agora vem a hora do ataque. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito para isto, vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então eu tenho proteção do cinturão da verdade, da couraça da justiça, sapatos do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Eu tenho que estar sempre fardado. Se você, olha, nós temos muitos policiais que trabalham aqui na igreja e são membros da igreja. Se você for ali fora, a paisana, ninguém te respeita. Mas se você veste a farda, meu amado, o mundo te respeita. Você está imbuído de uma autoridade. Assim é o crente em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo reveste o crente de autoridade espiritual, porque há momentos de ciladas. Você tem no seu trabalho, você tem na vizinhança, às vezes na família, nos negócios, nos pensamentos. Olha, amado, às vezes vem uma pessoa aqui na frente e diz: apóstolo, ora por mim, eu estou com o impulso de me matar. Quem é que põe dentro da cabeça de uma pessoa uma fraqueza para se matar, para se suicidar, quando a Bíblia diz que o reino, ninguém o suicida, não herda o reino? São ciladas. E se a pessoa está fraca, se ele não está revestido com o cinturão, com a couraça, tem tudo a ver com a palavra, o estudo da palavra, o conhecimento, a oração e a pessoa cai. Então vamos agora para a última palavra, Atos 16. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele vos anuncia o caminho da salvação. Veja só como é que o diabo é sujo. O diabo usou uma adivinhadora que ficava dizendo, aparentemente era verdade, porque dizia: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Olha, quantas vezes as pessoas vão em ministérios que tem uma profetisa que diz que acontece e na realidade está sendo usado pelo demônio. Porque o que o diabo estava aqui era o quê? Enganando. Ele queria simular que ele era Deus, que aquela profetisa era uma profetisa de Deus, era uma mulher de Deus tão santa, que ela estava dizendo a verdade. Olha, aqui é uma cilada. Você está entendendo o que é essa? Se não há conhecimento, a pessoa diz: ai, ore por mim, por favor. Pedir à mulher: ore por mim, ore pelo meu marido, ore pela minha casa, ore pelos meus filhos. Mas na realidade quem estava ali era uma mentira, um engano. Olha lá a palavra do versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Ele é servo do Altíssimo, ele mostra o caminho da salvação. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Paulo discerniu que ali não estava a verdade, estava uma cilada e um engano. Em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça na presença das autoridades. Versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Veja, eles estavam enganados por Satanás, não se sentiam perturbados. Na hora em que Paulo exerceu a autoridade, eles se sentiram. E ele propagando que tudo não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, veja a autoridade, havia uma cilada, eles rechaçaram, ele tinha conhecimento que ali era um engano.
Foram presos por causa disso, mas diz que no meio da prisão, pés amarrados, de repente houve um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Por que isso aconteceu? Porque Paulo e Silas estavam exercendo a sua autoridade. Você tem que exercer esta autoridade dentro de casa. Toque na porta da tua casa e diz: esta casa pertence ao Senhor. Pega a chave do teu escritório e eu declaro aqui: é Deus que é o Senhor desta casa. Abençoe a sua família, os seus filhos, a sua casa, os seus negócios, o seu carro. Use a sua autoridade espiritual. E quando a seta vier por frente ou por trás, você tem a proteção de Deus. E quando a cilada tentar contra a sua vida, mesmo que você tenha que sofrer alguma coisa, Deus dá a vitória. Porque quando eles estavam lá presos, cantando e louvando, de repente o Senhor mandou um terremoto, sacudiu o alicerce, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias e a vitória chegou. A vitória chegou à tua vida, meu amado. A tua casa não é lugar de engano, a tua casa não é lugar de mentira, a tua casa não é lugar de demônio, a tua casa não é lugar de mentira do maligno. A tua casa é de Deus, esta igreja é de Deus. Aqui não há malignidade, aqui não há maldição, aqui não há mentira, aqui não há hipocrisia. E caia por terra se existir aqui em algum lugar oculto. Meus amados, conforme o Espírito Santo tem nos inspirado, a cada ministração da palavra, você tem que vir ministrar ao altar. Você tem que usar a sua fé. O que eu estou lhe ensinando não é para você depois acabar o culto, ir para casa, cruzar as mãos, ligar a televisão e começar a ouvir as más notícias e acreditar nas más notícias. É para você exercer a sua fé. É para você ver cadeias se rompendo, mãos soltando, algemas quebradas, terremoto. É para você ver isto. E eu queria agora, nestes minutos que me restam deste culto de hoje, você sabe que esta madrugada, quando eu acordei muito cedo, o Senhor me mostrava, eu estava acordado e o Senhor me mostrava eu segurando algo muito grande nas minhas mãos. Eu não sabia o que era. Eu disse: ué, mas eu estou acordado, estou dormindo, e eu segurando como se fosse uma grande caixa de presente, sabe, um presente com filho, uma grande caixa. Eu não sabia o que era. E Deus me disse o seguinte: Miguel, esta noite você vai passar, na autoridade que eu tenho te constituído, você vai passar ao povo que eu levar lá esta noite, que eu quero fazer grandes coisas na vida desta igreja. E eu disse: Senhor, o que eu digo à igreja para ministrar ao povo? E Ele me deu Jeremias 33 assim: invoca-me, que eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus amados, basta agora, na autoridade do nome de Jesus, invocarmos a Deus para que Ele nos responda. Só Ele é Deus, só Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. E há coisas que estão ocultas, que estão guardadas, que vão se manifestar esta noite na tua vida. Deus vai destrancar muitos segredos, muitas coisas que estão aí aprisionadas, que vão chegar às tuas mãos. Coisas que tu não sabes vão aparecer na tua vida. Coisas que tu nem imaginas. Algo que você diz: mas isso é muito difícil, eu nunca imaginei isto. Algo grande e forte se manifestará na tua vida. Invoca-me, que eu te responderei. Vamos invocar agora nestes 10 minutos finais. E Ele disse: eu vou te anunciar, eu vou te revelar, eu vou te mostrar coisas grandes. O que você está esperando de Deus, amado? Para a tua empresa, para a tua carreira, para o teu dinheiro, para a tua família. Deus disse coisas grandes. Era um pacotaço imenso que eu estava segurando ali. Senhor, o que é isto? E Deus me disse: coisas grandes, meu filho. Coisas grandes. No ministério, nos negócios, no dinheiro, na família. Amado, coisas que você não sabe. Diz a Bíblia: grandes e ocultas que não sabes, mas vão aparecer esta noite.
Aquela porta que você está sonhando, você nem sabe como vai ser, vai aparecer esta noite. Aquele negócio, aquela carreira, aquela promoção, aquela vitória na justiça, aquela doença que você acha que te vai matar, esta noite vai aparecer a cura, vai aparecer o milagre. Esta noite o que não imaginavas vai poder acontecer. Algo grande, algo forte, algo poderoso, é grande. É grande, é grande, é grande. O que Deus tem para a tua vida é grande, o que Deus tem para a minha vida é grande. Não pense que é um ministériozinho aí de vão de escada, não. É para o mundo inteiro, é para celebrarmos a vitória. Esta noite coisas grandes vão acontecer. As cadeias vão ser quebradas, as algemas vão ser soltas, os pés vão se liberar, para você caminhar altaneiramente, vitoriosamente. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Esta noite vai aparecer. Esta noite, algo que você nunca imaginou, grande demais, mas isso é grande demais. Imagina como é que eu vou ter uma empresa, 2, 3, 4, uma casa grande, um negócio grande, uma promoção grande, uma meta grande, um alvo grande. Não importa, Deus disse: se você me invocar, eu vou te anunciar coisas grandes. Agora é o uso da fé. Agora é o uso da fé. Não é a minha fé, é a sua fé. Eu vou estar aqui na frente com a bispa e o bispo nacional, e você vai sair do seu lugar na ousadia, na fé. Sabe, se você tiver que se revoltar contra alguma coisa maligna, alguma coisa que você está emperrado, é a hora de você ver quebradas as algemas e soltas as cadeias. Agora, que é grande, é grande. Que é grande, é grande. Ele diz coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta noite tu vais saber. Sabe aquele projeto que você tem? Sabe aquela carreira que você busca? Sabe aquela promoção? Sabe aquele alvo? Esta noite. Agora, para você vir aqui na frente, você tem que usar a sua fé. Não é a minha fé. Nós vamos entrar em concordância, nós vamos impor as mãos, mas eu quero ver a minha fé misturada com a tua fé. Eu quero ver a autoridade de Deus na tua vida. Eu quero ver a manifestação das coisas que estão ocultas, grandes, que vão acontecer na tua vida. Em concordância. Meu bem, em concordância. Bispo Nacional, em concordância. Ligamos aqui na terra o milagre. Eu quero ver fé. Quando eu impuser as mãos, quando a bispa impuser as mãos, quando o bispo nacional impuser as mãos, tem que haver fé. Tem que haver fé. Vamos lá, em concordância. Coisas grandes na tua vida. Coisas grandes na tua vida. Algo poderoso e grande foi revelado. Algo poderoso e grande foi revelado. Em nome de Jesus. Você que está participando pela internet, não importa se você está no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer país deste mundo, saiba de uma coisa: há coisas que estiveram ocultas e que Deus esta noite está revelando à tua vida. Coisas que o inimigo tinha trancado. Eu quero que você use a sua fé. Eu vou orar por você, mas eu quero que você use a sua fé. Eu quero que você agora se rebele contra esse espírito de opressão dentro da tua casa, nas tuas emoções. Faz tomar você calmantes atrás de calmantes, tarja preta. Parou isso aí. O inimigo não vai mais brincar com a tua vida. Essa quebra dessa maldição das questões financeiras. Não se conforma, amado. Não te conformes. Usa agora a tua fé. Vem aí, põe a mão aí na tua tela. Encosta a tua mão na minha. Rebela-te agora. Diz como disse Josué e Caleb: eia, possuamos. Possuamos. É grande e poderoso o que Deus tem. É grande, estava oculto. Deus destravou esta noite. Deus abriu a porta esta noite. E não é coisa michuruca, não. Não é alguma coisa de migalha de pão. É pão grande. Em nome de Jesus, portas se abram agora. Negócios sejam fechados agora. Promoções, carreira, sonhos. Insurja-se contra o mal, não aceite. Rebele-se contra o mal. Diga como Josué e Caleb: subamos, possuamos. Deus é conosco. Eu quero ouvir a igreja.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver a tua fé, amado. Eu quero ver a tua fé. Não é a minha só, é a tua fé. Eu quero ver a tua fé. Eu quero ver a tua fé. Músicos, eu quero ver a tua fé. A tua fé. Aleluia. Aleluia. Você tem que se revoltar contra o mal. Você tem que se revoltar contra as cadeias. Você tem que se revoltar contra os grilhões. Você tem que se revoltar contra aquilo que oprime. Não aceitar. Você não pode aceitar o engano, a mentira. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Eu quero ouvir o último clamor da igreja, amado. Eu quero ouvir a sua voz. Vem, só manda aí. É a sua fé. 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 Eu não quero ver ninguém calado na igreja. É a sua fé, amado. Sua fé particular. A sua fé com Deus. Que esta noite chama a existência. Ele diz: coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Há muita coisa guardada que esta noite foi liberada, meu amado. Há muita coisa presa que esta noite foi liberado. Há muita coisa que tinha impedimentos, barreiras, obstáculos. Esta noite foi liberado. Shakandarababasa. É algo grande, é algo forte, é algo poderoso. Vamos tomar posse, vamos tomar posse. Eu quero ver toda a igreja aí se movendo, amado. Eu quero ver a igreja se movendo. Não pode ficar na fé do apóstolo. É a tua fé, é a tua fé, é a tua fé. Você tem que ser um inconformado. A fé vence. A fé vence. A fé vence. A fé vence. Shakanarama. Não fica de boca fechada, amado. Não fica de boca fechada. O inimigo quer que você fique de boca fechada. O inimigo quer que você não use a tua fé. A fé é poderosa. A fé é santíssima. Eu estou aqui revoltado, meu amado. Eu estou aqui inconformado. Eu não quero ver o povo da nossa igreja mendigar o pão. Eu quero ver uma porta grande, Broadbeck, para a tua vida. Toma posse. Toma posse, Broadbeck. O Senhor disse: Miguel, eu tenho coisas grandes para a tua vida. Senhor, estou aqui humildemente na tua dependência, Pai. Eu estou aqui na tua dependência, Pai. Não sou eu mais quem vive, Deus. Eu rechaço toda corrente, toda algema. Eu rechaço toda maldição. Eu rechaço toda pobreza, toda miséria. Eu declaro portas abertas. Eu declaro grandes negócios. Eu declaro grandes compras, grandes vendas. Eu estou aqui inconformado. Eu não quero glória só no papel, bispo. Eu não quero glória só no papel. Aleluia, aleluia. Coisas grandes que estiveram ocultas. Sarabanaraba sacaraba. Ruma sacaramantaraba xara. Eu não quero glória só no papel, amado. Eu não quero glória só aqui dentro. Eu quero glória na minha vida e na tua vida. Foi Deus que disse: é meu direito, é autoridade. Eis aí vos dei autoridade. Para quê? Para continuar doente? Para continuar escravo? Para continuar pequeno? Não! Amedrontado? Covarde? Não quero. Eu me recuso. Eu estou inconformado com a doença, com esse tal negócio de câncer aqui dentro. Não tem câncer nenhum no teu corpo, amado. Eu me revolto contra o mal, contra os enganos, contra a mentira. Eu me revolto. Eu só quero a verdade. Eu só quero o que está na Bíblia ser realidade da minha vida. Eu quero ver a fé do coral. Eu quero ver a fé do coral. Você tem que se inconformar. Você não pode aceitar
Ai, doença, coitada, a minha mãe já morreu com isso e a vovó também. Não é para você. Estou aqui revoltado, Pai. Sabe quando Paulo se revoltou com essa mulher indignada? Eu estou assim indignado, amado. Eu estou indignado contra a mentira de Satanás, contra o engano, contra a cilada, contra principados, contra a potestade. Que Deus disse que a nossa fé vence. Se a fé vence, eu estou aqui na fé de Jesus, no dom. Você sabe, a fé é um pedaço de Deus em nós, amado. É um dom, é uma dádiva. É Deus na nossa vida. A fé é Deus na nossa vida. Ele disse: eu vou repartir a mesma medida de fé. Ele deu um pouco de Deus para dentro de nós. Para quê? Para quê? Para ter medo? Para ter insucesso? Para ser covarde? Para aceitar o mal como condição de vida? Não, senhora. Você tem um pedaço de Deus dentro de você. Você tem um pedaço de Deus dentro de você. E essa fé vence, essa fé é poderosa, essa fé é santíssima, essa fé é para ser ativa. Põe os teus músculos aí da fé, amado. Você tem essa autoridade. O inimigo sabe quem reage. Ele disse: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Quem sois vós? Ele tem que olhar para você e ver uma autoridade de Deus. Você tem um pedaço de Deus dentro de você. Você tem a fé dentro de você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você tem a fé de Jesus. Você tem a fé de Jesus. Você tem a fé de Jesus. Pastores e bispos estão assistindo. Você tem um pedaço de Deus dentro de você. Ativa essa fé. Ativa essa fé. Ativa essa fé. Para de viver do mínimo. De viver de um dia para o outro apenas. Para. Deus tem diz coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Que esta noite são liberadas. Tem que aparecer na nossa vida. Tem que aparecer na nossa vida. Estava oculto, não está mais. Não está mais. Eu estou aqui, amados, num fogaréu de Deus, amado. Eu estou aqui no fogo de Deus, amado. Se eu vir alguém aí com dúvida, amado, vou brigar. Deus está operando algo sobrenatural. Ele está liberando, está abrindo portas. Diz: coisa que não sabe vai saber, coisa que não tinha vai ter, coisa que você não imaginava vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Eu ouvi muitas vezes o médico dizer que eu ia amputar uma perna, que eu não ia andar, que eu ia ficar de cadeira de rodas. Isso é o que o homem diz. Quem tem a última palavra é Jesus. Agora, se você aceita, fica calado, só esperando o quê? Que as coisas aconteçam. As coisas não acontecem assim. É impossível agradar a Deus se não houver fé. Então, se você não mover a tua fé, você não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus, não recebe de Deus, amado. Agrada a Deus agora, agrada a Deus, mostra a tua fé a Deus, mostra que você crê, mostra que você acredita. Vamos lá, igreja! Aleluia! Aleluia! Sem fé é impossível, com fé tudo é possível. Vamos lá, eu quero ver agora nestes 30 segundos finais a igreja reagindo, amado. A igreja toda. Se o irmão do teu lado ficar calado, dá-lhe uma cotovelada, amado. É agora, é agora, é agora. O que estava oculto vai aparecer. O que você não sabia, você vai saber. Você vai saber. Deus vai te revelar, Deus vai te dar, Deus vai abrir essa porta. É a tua fé, é a tua fé, é a tua fé. Basta, basta. Não vou aceitar mais nenhuma maldição.
Não vou aceitar mentira. Não vou aceitar covardia. Ou Deus existe ou não existe, amado. O que você faz que não agrada a Deus? Quando você duvida, amado. Quando você duvida, você não agrada a Deus. Agora, quando você usa a tua fé particular, essa que Deus te deu, esse dom que Deus te deu, amado. Ele disse: eu vou. Olha, o que Deus colocou na minha mão era uma caixa de presente muito grande, amado. Muito grande. Deus disse: Miguel, eu tenho isto para a minha igreja. Eu tenho isto para a minha igreja. Para a minha igreja. É grande. Se eu não sei o que é, Deus disse: eu vou revelar. Aleluia. Agora vamos silenciar todos os instrumentos e a igreja levantando as mãos. Agora eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu celebro a minha vitória. Eu celebro a minha vitória. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ligamos em concordância. Em o nome de Jesus, eu celebro a vitória da nossa família, da nossa igreja, das nossas vidas. Em o nome de Jesus, celebra a vitória. Senhor, graças, Senhor, graças. A vitória da compra da tua casa, a vitória desse sonho realizado. Celebra agora a vitória desse projeto que você tem. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Resgatamos agora famílias saudáveis, Senhor. Resgatamos agora a saúde, Pai. Senhor, resgatamos agora filhos libertos, Senhor. Resgatamos agora casamentos refeitos, Senhor. Resgatamos agora, Senhor, tudo aquilo que foi engendrado do inimigo, foi preso, Senhor, está liberto agora, Senhor. Tudo aquilo que possui a vida, aquilo que temos de vida e piedade, que possui o reino, é nosso e nós tomamos posse, Senhor. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós não nos amedrontamos perante as fortalezas, porque o Teu poder faz com que as muralhas venham ao chão, Senhor. Em nome de Jesus, nós não nos calamos, Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na soberania do Teu Espírito Santo transformador. Oh, aleluias! Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus que faz todas as coisas novas, e nós recebemos tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nem os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, Senhor, ouviram aquilo e viram aquilo que Tu tens preparado para aqueles que o amam, e nós chamamos, Senhor. Nós somos filhos que humildemente abrem os lábios para dizer que dependemos 100% de Ti, Senhor. Dependemos 100% do Teu favor nas nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui preparados para receber tudo o que Tu tens por nós, para nós, tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós aqui presentes, Senhor. Nós recebemos em nome de Jesus. Aleluia! Deus, faz agora uma visitação à Tua igreja, em o nome de Jesus. Sopra sobre a igreja, Deus. Essa pessoa que está aqui ainda em dúvida, Senhor, arranca a dúvida deste coração, dúvida do maligno. Toca, Senhor, toca cada vida essa noite. Faz esta pessoa entender que a fé vence, a fé vence, a fé vence. Coisas grandes que estiveram ocultas, Deus vai revelar. Já começou a revelar. É grande, amado. O presente que eu tinha nas mãos era muito grande, muito grande. Muito grande. As janelas do céu estão abertas. Aleluia, Deus. O
meu Deus nunca falhará. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Quem que pode apagar? Ninguém pode apagar. Deus nos selou, promessa que Ele me fez. E quem vai dizer? Ninguém. Pois quem prometeu é fiel. É fiel para cumprir. Diga: o meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Não importa quem tramou, já foi derrotado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mas quem vai apagar? Ninguém vai apagar a marca da promessa que Ele me fez. Foi Deus quem fez a promessa. Aleluia. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ungiu minha cabeça e o nosso cálice. Faz transbordar. Aleluia. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ungiu minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há? Ninguém pode apagar a marca de Deus na nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. É fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou a nossa vez, amados. Ele já mudou a nossa sorte diante dos nossos olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Coisas ocultas, guardadas, já começaram a se manifestar. O Senhor vai destrancar segredos, vai abrir portas, coisas que não sabíamos vão aparecer. Pode ser algo muito difícil, Deus vai fazer possível. Pode ser algo não imaginado, Deus vai tornar real. Pode ser algo muito grande, Deus vai fazer maior. Você tem que estar inconformado com a situação. Senão nós vamos todos entrar
nessa situação da economia, do governo, e nós vamos ficar zerados. Eu estou aqui revoltado. Sabe o que é uma fé revoltada? É que eu estou aqui, amado. Não vou aceitar nada oposto à Bíblia. Não vou aceitar maldição, mentira, engano, cilada. Não vou aceitar nada. Eu me revolto contra o mal. Eu me revolto contra o desemprego. Eu me revolto com essa corrupção que está aí fora. Nós já prevalecemos. Nós já prevalecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na tua vida, desde hoje e para sempre. Você vai voltar para casa nesta fé de Cristo, nesta fé poderosa, nesta fé que te deixa inconformado até que as coisas da Bíblia sejam realidade na tua vida, que te deixa revoltado contra a malignidade desta terra e que te faz crer no impossível de Deus. Que os anjos te guardem, amado, entradas e saídas. Nenhuma arma forjada vai prevalecer na tua vida. Nenhuma. Deus deu ordens aos anjos de Deus para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Que essa fé santíssima, essa fé poderosa, essa fé dos eleitos, esta fé de Deus, você tem um pedaço de Deus dentro de você que é a fé, porque foi Ele que deu o dom, é dele, é um pedaço dele. Vamos na fé, vivendo vitoriosamente a cada minuto da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém.